Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, segunda-feira, 29 de julho. Meu irmão, dá nem para respirar. Amanhã já tem jogo de novo. E a gente está aqui para trocar uma ideia sobre as últimas notícias do Botafogo. Vamos fazer cobrança, vamos debater estratégia, vamos falar sobre o momento do nosso adversário. Estou aqui com o meu querido amigo Joaquim Marques para trocar essa ideia matinal. Estamos gravando 10h48. Provavelmente vocês estão assistindo aí umas 11 e pouco, né? Mas antes de ir para o que realmente interessa, deixa eu só pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal e entrega para mais botafoguenses. Ativem as notificações para saber a hora que o Setor Visitante vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se no canal, estamos quase chegando aí aos 63.700, faltam menos de 50 para isso, e vocês sabem que a meta é chegar nos 65 mil, e tem também o clube de membros do Setor Visitante a partir de R$5, vocês ajudam bastante. Joaquim Marques, meu amigo, como é que você está? Não conversamos muito nesse final de semana, só recebi uma mensagem sua ontem, no início da tarde. Que tragédia. Foi um resultado pesado, mas não, como eu falei no início do vídeo, não dá para respirar, irmão. Já tem o jogo contra o Bahia, o que passou, ficou para trás, e agora foco, né? E vamos aí pensar, né, nesse jogo contra o Bahia, que vai ser um jogo muito difícil. Bom dia. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do Setor Visitante. Acho que essa é a única vantagem desse calendário louco, né? A gente toma uma porrada dessa que a gente tomou no final de semana, não dá nem tempo de ficar choramingando muito, porque já tem esse jogo super importante com o Bahia. Olha, isso, antes da gente entrar nesse jogo, e aí a gente pega um gancho pequeno do que aconteceu sábado, porque, enfim, já teve live pós-jogo, teve live ontem, teve podcast do GE, ninguém aguenta mais falar sobre isso. Só que não só esse jogo contra o Cruzeiro, mas essa sequência, elas deixam claro, né, que o Botafogo precisa se reforçar do meio-campo para trás. O Botafogo hoje tem 3 zagueiros na rotação, porque o Segovia não entra contra o Cruzeiro mais uma vez e o Arthur prefere improvisar um jogador de uma outra posição na defesa, né? Aconteceu com o Marçal naquele jogo contra o Bragantino e agora o Danilo Barbosa, que foi recuado. Então o Botafogo tem 3 zagueiros na rotação. A gente tem o Bastos, que já dá sinais de cansaço, a gente tem o Barbosa e a gente tem o Lucas Alter, que tá ficando difícil cada vez mais defender. O Joaquim tá inclusive ali fazendo o sinal da cruz. O Pablo não dá para contar, então a gente só tem 3 zagueiros. Eu tô achando maravilhosa a nossa janela do meio campo para frente. Ontem chegou um jogador de 60 milhões de reais aqui. Porra, um cara que tem tudo para ser útil, né? E assim, a princípio chega para ser reserva, para você ver o nível do investimento. Estamos pagando aí 10, 12 milhões de euros no jogador que chega num primeiro momento para disputar a posição. Tem o Almada, que já foi contratado, anunciado, mas está nas Olimpíadas, ou seja, do meio campo para frente, eu acho que está tudo certinho. Agora, do meio campo para trás, que a gente tem essas preocupações, o Damian, Matheus Ponte, eu acho um reserva ok, mas falou-se aí na contratação do lateral grego, que é um jovem jogador, né? Anteontem a gente jogou com 2 laterais, um de 35 e outro de 36, 2 veteranos, às vezes é complicado jogar assim também, mas acho que zagueiro não dá mais para esperar, né? Não dá mais para ficar, né, buscando ali uma oportunidade. É o momento de chegar, fazer aquele investimento, um esforço, para a gente já ter alguém aqui, até porque ontem, como eu estava falando na live, né, se eu não tenho preocupação lá na frente com o Almada e com o Matheus, porque você está colocando ali um jogador talentoso no meio de outros jogadores talentosos que já se conhecem. Na defesa, a gente precisa desse entrosamento, né, dessa coordenação de movimentos na hora de fazer a cobertura, a hora de sair, né, a hora de subir a linha, a hora de baixar, fazer uma linha de impedimento, enfim, essas coisas eu acho que precisam estar bem treinadas. Então, quanto mais tempo a gente perde, mais difícil vão se tornando as coisas, Joaquim. Então, aqui é mais um pedido, uma cobrança para que o Botafogo realmente consiga definir essas contratações para o setor defensivo que estão fazendo muita falta nesse momento. Estão fazendo muita falta. É uma coisa que a gente já vem falando desde o início do ano, né?
E eu acho que, na verdade, agora está pior, porque quando a gente estava lá atrás, no início do ano, a gente ainda tinha alguma esperança em relação ao Pablo, né? De que ele pudesse se recuperar da lesão e tal. Hoje em dia, eu acho que só maluco para ter esperança com o Pablo, né? Pode até ser que ele se recupere, mas não dá para a gente ficar contando acho com até isso. que vai se recuperar, cara, mas assim, não se recupera a tempo desses jogos importantes, não, né? E quando assim, se recuperar, até ganhar ritmo e tal. Por mais que ele possa se recuperar, a gente não sabe quando. E não dá para ficar contando com o ovo na galinha, né? Não dá para saber se ele realmente vai se recuperar, não dá para confiar nisso. E o problema se agravou mais ainda, porque além da esperança no Pablo, a gente ainda tinha alguma esperança de que o Lucas Halter pudesse evoluir tecnicamente, se ajustar ali, inclusive falamos assim, quem sabe com o Arthur Jorge, né? Segovia também. Então, a situação para a defesa está dramática mesmo. E, por um lado, eu estou muito preocupado com isso. Por outro, eu tenho uma coisa que me faz sossegar um pouco, que eu confio no John Textor. Acho que não é possível que o John Textor não vai trazer esses reforços para a defesa. O que não faria sentido nenhum, né? Você faz um investimento absurdo do meio campo para frente, aí você vai deixar essas lacunas. Porque, assim, no mundo ideal, o Botafogo para mim tinha que trazer mais 3 zagueiros. Ou 2 zagueiros. O Barbosa ser o quarto. Mas eu também não vejo muito problema do Lucas Halter ser a quarta opção. Você vai lá, tem o Bastos, o outro jogador. Eu preferia e aí que o tem Lucas o Barbosa. Halter fosse pro Molenbeek. Tem muita gente falando aí de ativar o protocolo Molenbeek pro Lucas Halter. Tá difícil, cara. Depois do jogo desse aí, cara, assim, eu acho que a torcida perdeu completamente a confiança nele. Isso daí é difícil, cara, depois você conseguir se recuperar. O complicado, cara, por exemplo, o Barbosa andou dando suas derrapadas. Ele andou tendo umas falhas. Mas o Lucas Halter, se a gente for fazer um cômputo de todas as partidas que ele jogou agora, não sei quantas ele jogou até agora, 30... Eu acho que se ele jogou 30, ele falhou em 25, cara. É um negócio que não é insustentável. Infelizmente, sinto muito, Lucas Halter, mas tá 36. Difícil. Aí. É difícil você achar jogos que ele não falhou. É um negócio incrível. E são falhas que ficam muito marcadas, né? Assim, não é aquela falha... Foto, né? Que passa... cara, ele sai na fotografia da falha, assim. E é aquele cara que a câmera busca depois do gol, sabe? Pra ver a reação dele. Ele é o primeiro que a polícia vai procurar na cena do crime, né? Esse mesmo. Ele é o primeiro que a polícia vai... Então, John Textor, vamos agilizar, meu irmão. Pô, a gente precisa urgentemente de reforços pra defesa. Agora... falando não só em defesa, mas falando no elenco do Botafogo, vou colocar aqui na tela, né, a gente vai ter uma sequência aí complicada. Eu estava até fazendo agora um podcast no GE, são 10 jogos, né? Você tem aqui, ó, Bahia, Atlético Goianiense, Bahia, Juventude, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Bahia, Fortaleza, e no meio desse Bahia e Fortaleza pode ter um jogo de quartas de final da Copa do Brasil. Então, assim, até o dia 31 de agosto, o Botafogo vai disputar 10 jogos. Né? São 10 jogos em 31 dias. O Rafa estava falando, é uma média de um jogo a cada 3 dias. É uma loucura. E aí, Joaquim, eu queria, e obviamente, fazer aqui um exercício que nada mais é do que uma conversa entre botafoguenses, que vocês também podem aí ter a sua opinião, até porque a gente não tem os relatórios físicos dos jogadores, né? Não tem, né, esses relatórios da fisiologia, para saber quem que pode, quem que não pode e tal, mas a gente pode elencar aqui prioridades, né? E eu estava até fazendo a live agora no GE falando sobre isso. Assim, por questão de honra, para mim o brasileiro é o número 1. É uma coisa pessoal, minha, que vocês têm todo o direito de discordar, o Joaquim também tem. Eu queria ganhar o brasileiro, e acho que o Botafogo está com ele maduro para ganhar o brasileiro, né? Agora, pensando racionalmente, né, vamos pensar ali como investidor e tal, vamos pensar, sei lá, né, como, né, alguém que enxerga o futebol ali como negócio. O melhor negócio do Botafogo é ganhar a Libertadores, porque é um título inédito que te leva a disputar 2 mundiais, um no final do ano e outro mundial badalado dos Estados Unidos no ano que vem. Comercialmente, ganhar a Libertadores é a melhor coisa que existe, mas eu prefiro ganhar o brasileiro. E tem a Copa do Brasil, que eu até defini,
Joaquim, como distração milionária. Porque, assim, é muito difícil, né, você conseguir ganhar 3 títulos importantes na mesma temporada. Tem o caso do Cruzeiro, que ganhou 3 em 2003, mas um era o estadual. Era o estadual. E tem uma outra coisa, naquela época, a Copa do Brasil era disputada no primeiro semestre. Ela não era disputada paralelamente ao brasileiro. Era no segundo, né? O brasileiro era no segundo. Começava até um pouquinho antes, porque foi o primeiro ano de pontos corridos. Mas a Copa do Brasil você matava logo no início, né? E agora já não acontece isso. Então, assim, é muito difícil você conseguir ganhar os 3 títulos. Só que eu entendo também que é muito difícil você abrir mão de uma competição milionária, como a Copa do Brasil. No mundo ideal, né? E assim, e uma outra coisa também, o Botafogo também não está na posição de ficar desdenhando de oportunidades para ganhar, mas é aquele negócio, né? Você vai querer tudo, pode sair com nada. Eu Pedro, né, se fosse ali o dono do Botafogo, se eu fosse o John Textor, eu ia, né, querer que o meu time priorizasse o Campeonato Brasileiro e priorizasse a Copa Libertadores. O Arthur Jorge, ele já vem falando, né, que não existe prioridade, que o Botafogo vai encarar todos os campeonatos da mesma maneira, vai fazer ali uma gestão de elenco e provavelmente amanhã a gente vai com toda a cavalaria. Só que o Botafogo agora, e aí deixa eu tirar isso aqui da tela e eu vou colocar o campinho aqui, infelizmente, nesse momento do campeonato, né, que é um momento do campeonato, não, da temporada, que é um momento crítico, que é onde começa ali a jogar brasileiro junto com as competições de mata-mata, o Botafogo tá com um elenco muito fragilizado do meio campo para frente. E a gente vê aqui, ó, Matheus Nascimento machucado, Júnior Santos machucado, Jefinho machucado, Eduardo machucado, Almada tá com a seleção, Matheus Martins chegou ontem e ainda não tem condições de jogo. Então, se você tivesse aqui o Júnior e o Matheus, né, ou se você tivesse o Jefinho e o Eduardo, cara, dava para fazer totalmente essa gestão de minutos sem se preocupar. Agora eu me preocupo, porque a gente acaba forçando muito a barra com alguns jogadores. É o Luiz Henrique, que, meu irmão, você vê que depois, né, de jogar tantas partidas seguidas, não consegue repetir a mesma boa atuação, mesmo ali com 40 minutos. Né, o Tiquinho, que é um cara que também precisa de descanso. O Savarino, o Bastos. Bastos e Damian, para mim, foram os que deram mais sinais de cansaço. E aí fica muito complicado, né? Você exigir que esses caras joguem todos os jogos e ainda exigir boas performances, né, num país, né, que o futebol é tão competitivo e tão igual, assim, entre os, né, os times, assim, que estão ali disputando no topo. Então, assim, é um momento crítico que, cara, não tem como você abrir mão também da Copa do Brasil, é tentar dar o seu melhor e ver o que acontece. Vai ser um jogo difícil e, pelo visto, eu acho que o Arthur Jorge vai escalar força máxima contra o Bahia e aí no final de semana contra o Atlético Goianiense vem com um time alternativo. Aí depois vai para Salvador com um time força máxima, cavalaria completa e aí depois joga contra o Juventude com um time alternativo. E para piorar, que eu estava comentando assim, ainda tem a questão climática, né? Você, ok, pegou o Bahia aqui no Rio, depois você viaja para jogar num clima mais seco, né? Com a umidade baixa no Centro-Oeste. Né? Aí depois você viaja para pegar o Bahia no calor. E aí depois você volta para pegar o Juventude no auge do inverno. Assim, que a gente já realmente, pegou, né? Assim, e é brabo. A gente já pegou, já foi lá. 2006 a gente estava lá, o Joaquim estava comigo. Então, assim, é um momento crítico que eu acho que o elenco do Botafogo está fragilizado e, para piorar, tem essas viagens loucas aí que vão atrapalhar muito. Queria que você falasse um pouco dessa estratégia, desse momento aí que o Arthur Jorge vai ter que se virar, vai ter que quebrar a cabeça para encontrar, né, a melhor solução para o Botafogo. É uma missão dura, porque perder o Eduardo e o Júnior Santos foi uma porrada duríssima, né? E aí leva em conta que o Thiago Almada está na seleção argentina, o Jefinho também está machucado, Matheus Nascimento também está machucado. Então a gente ficou numa sinuca de bico aí, porque, na verdade, essa época agora ainda não era a época da gente priorizar uma competição ou outra, e eu concordo com você, eu também tenho a preferência pelo brasileiro. Agora, como é que faz um jogo de oitavas de final contra o Bahia
que apesar do Bahia ser um time duro, um time difícil, um time com investimento, eu acho que o Bahia ainda é mais acessível do que talvez fosse, né, um Flamengo, um Palmeiras, ou até o próprio Cruzeiro, que foi eliminado da Copa do Brasil, mas só para citar exemplo, que é um time que está num momento muito bom. O Bahia parece que está num momento um pouco mais de baixa, né? Deu uma caída na tabela do Campeonato Brasileiro. Aí como é que faz? Você vai com um time misto para enfrentar o Bahia, prioriza o brasileiro agora, nessa altura do campeonato? É uma missão muito difícil e né, a gente está fragilizado no ataque, apesar de que aos trancos e barrancos aí no jogo contra o Cruzeiro, o ataque até que funcionou, a bola não entrou, mas o ataque não foi mal não, o Cássio fez grande defesa. Agora, para variar, o sistema defensivo entregou a paçoca, né? Como eu já tinha reclamado no jogo contra o São Paulo, que a defesa entregou, o ataque fez 2 gols e a defesa entregou o jogo. Então a gente não tem muito o que inventar, não. A gente vai ter que ir do jeito que der. E eu, sinceramente, Depp, eu não duvido nada com essa situação que a gente está, dos desfalques, que o Arthur Jorge utilize o Matheus Martins, a não ser que ele não consiga ser inscrito. Para esse jogo de amanhã, teria que sair no bid hoje, né? Isso. E assim, não tem nenhuma informação relacionada a isso. E o Matheus Martins não joga desde maio. Só que não tem problema, porque ele termina a temporada em maio, entra de férias, mas depois ele se apresentou lá na Itália e estava fazendo a pré-temporada com o Udinese. Então, assim, ele tá fisicamente ali apto para iniciar a jogar. Não tá no mesmo ritmo dos jogadores, e talvez a gente precise ter um pouco de paciência também com o Matheus Martins, que se de repente não joga contra o Bahia amanhã, e eu acho que não deve jogar, mas no final de semana pode ser importante contra o Atlético Goianiense, e na outra semana pode ser mais importante ainda contra o Bahia. É verdade, mas assim, agora a gente vai depender de ver se o nome do Matheus Martins vai sair no bid hoje, porque no final de semana eu tinha lido uma matéria dizendo que a intenção do Botafogo era essa, era que ele aparecesse no bid hoje para poder estar apto para o jogo com o Bahia. Então eu acho que se ele estiver apto, se estiver inscrito, eu acho que o Arthur Jorge leva ele, nem que seja para entrar no segundo tempo, porque a gente está, o ataque está depenado, né, com os desfalques. E o Bahia vai ser um adversário difícil, né? Mas vamos torcer para dar tudo certo e a gente conseguir um bom resultado. E uma outra coisa, assim, essa questão de priorizar ou não competições, aí acho que vai ter algumas pessoas que vão lembrar do ano passado, né? O Botafogo abdicou da Sul-Americana, podemos assim dizer, né? Aquele primeiro jogo ali contra o Defensa, né? A gente entrou com uma equipe alternativa, estávamos ganhando, tomamos um golzinho do final que, né, acabou com as nossas possibilidades. Acabou não, mas assim, diminuiu nossas possibilidades, que depois, né, o Defensa acabou ganhando aquele jogo, jogando na sua casa lá no campo do Banfield, né, ali na Grande Buenos Aires, que eu estava lá. Só que eu acho que são situações diferentes, porque 2 competições eu acho que são administráveis. 3 é que eu acho que, cara, é muito olho grande. E assim, eu entendo, você tem que jogar para ganhar, cara. Você tem que entrar com o melhor que você tiver e tal. Mas se você for pegar aí exemplos europeus, né, times que jogam as 3 competições e tal, normalmente nas Copas nacionais os caras poupam, né? Normalmente é isso, é prioridade, é o campeonato, a Liga Continental, a Taça Continental, e o campeonato fica por último. Se o Botafogo só tivesse em 2 competições, vamos supor que tivesse sido eliminado na Libertadores na fase de grupos, né? E aí tivesse jogando aí o mata-mata da Sul-Americana, ou então nem isso, já tivesse sido eliminado e tal, tivesse Copa do Brasil e Brasileiro, meu irmão, força total nas 2. O problema é quando quando você tem 3, né? Só tem 2, você consegue. Então acho que não é comparável, né, o ano de 2024 com 23, porque naquela ocasião a gente só tinha 2. E aí, a meu ver, o Botafogo errou, né, e poderia ter sido, de repente, campeão da Sul-Americana no final do ano. Mas, enfim, você falou do Bahia, e eu queria colocar aqui na tela, né, uma notícia do GE, né, o Bahia que não vence há 4 partidas e sofre gol pelo 6º jogo seguido. Joaquim, outro dia eu estava vendo, não sei se foi no Twitter ou se foi no YouTube, mas tinha uns torcedores do Bahia, tinha um jornalista lá, né, defendendo o cauli das críticas da torcida do Bahia, porque o time não está numa fase legal, 4 jogos sem vencer,
né? A defesa sendo vazada aí com uma certa regularidade. E aí a torcida, como em qualquer lugar do mundo, começa a procurar culpados, né? E parece que a bola da vez lá é o Cauli, que para mim é um ótimo jogador, né? Um dos melhores meias aí do Campeonato Brasileiro. Se viesse o Botafogo seria um grande reforço, mas não tem como. O Palmeiras tentou tirá-lo do Bahia, não conseguiu, porque é um jogador caro. Mas é isso também, é questão de você agora, né, aproveitar esse momento ruim do Bahia, né? E vou colocar aqui na tela, no SofaScore, né? Aqui, ó. O Bahia caiu muito no Campeonato Brasileiro, tá na 7ª colocação, mas enfim, tá ali na zona de quem tá brigando por uma vaga direta pela Libertadores, 32 pontos, assim como o São Paulo, tá 3 atrás do Cruzeiro, 4 atrás do Fortaleza, então também não tem nada perdido para o Bahia. E aí você vê aqui os últimos resultados, né? O Bahia perde para o São Paulo 3-1, aí ganha do Juventude 2-0 em casa, perde para o Bahia, perde Palmeiras fora, ganha do Atlético Paranaense fora, e esse jogo aí todo mundo falou assim, caraca, meu irmão, esse Bahia aí é brabo. Depois eles perdem em casa para o Cuiabá, perdem em casa também para o Corinthians, né? Duas derrotas que eles não contavam, empatam com o Atlético Goianiense fora, um jogo que era para eles terem perdido, um gol ali aos 54, uma atuação bem confusa, e agora estavam ganhando em casa do Internacional e tomam um gol de empate já no final do jogo. Então, assim, é um Bahia que, se você for comparar momento, ele vem numa sequência pior, né, bem pior do que a do Botafogo, né? Acho que esse resultado 3-0, a derrota foi merecida, mas é um resultado maior do que realmente foi, né? Não era jogo ali também para tomar de 3-0, né? Acho que um 2-1 Cruzeiro estava de bom tamanho. É o que eu ia falar. Mas eu acho que o Botafogo perderia aquele jogo, né? O Cruzeiro jogou para ganhar. Se o Cássio não tivesse feito uma defesa daquela, o Botafogo tivesse empatado ou tivesse diminuído, o Cruzeiro ia fazer o mais um. O Botafogo ia sair para cima. O Cruzeiro, para mim, estava mais organizado que o Botafogo. Mas, enfim, organizado para aquela partida. Mas, enfim, estamos aqui para falar desse jogo contra o Bahia. Eu acho que a palavra acessível não cabe para o time do Bahia, mas eu entendi o que você quis dizer. Acho que vai ser um jogo muito difícil. O Bahia tem ótimos jogadores no meio-campo, e aí também tem aquele negócio de virar a chave. Qual time vai conseguir virar a chave melhor? Né? O Botafogo para esquecer desse último jogo e o Bahia para esquecer essa última sequência aí que eles não conseguem ganhar. Então, assim, o time que conseguir virar a chave, fala assim, hoje é Copa, eu acho que tem mais chance de vencer. O Bahia certamente não é mais difícil do que Palmeiras, não é mais difícil do que o Flamengo, não é mais difícil do que outros times, do que seria o São Paulo, mas vai ser muito difícil, Joaquim. Queria que você falasse desse momento e do que você acha que o Botafogo tem que fazer para aproveitar. Eu lembro que na live de ontem teve alguém que questionou você porque você falou que era difícil jogar em casa contra o Bahia. E tanto é difícil que a gente Bahia, perdeu. Né? Pois é, teve alguém que questionou você por isso. Gente, isso é uma loucura. É óbvio que é difícil enfrentar o Bahia. Aliás, não só o Bahia. Só uma coisa, Joaquim, é difícil enfrentar esse Bahia, porque as pessoas estavam acostumadas com outro Bahia, assim como é difícil enfrentar esse Botafogo, porque as pessoas estavam acostumadas a enfrentar outro Botafogo. Então, se a gente cobra que a imprensa e que outros torcedores virem a chave com relação ao que o Botafogo se tornou, a gente aqui tem a obrigação de virar a chave com o Bahia, com o que o Bahia se tornou. Sem dúvida, eu estava pensando exatamente isso quando eu vi esse amigo aí que questionou você na live de ontem. A gente cobra a respeito da imprensa, né, para dar um tratamento justo ao Botafogo, que é um novo Botafogo. Então, esse tratamento também tem que ser para o Bahia, que é um novo Bahia. E é um time duro, que tem investimento agora, é difícil enfrentar o Bahia, mas não só o Bahia. A gente já viu, já cansou de ver aí que o Campeonato Brasileiro pregam as peças, né, os times do Campeonato Brasileiro da Série A. Às vezes a gente vê um time que está lá embaixo ganhar do time que está lá em cima. Talvez seja o campeonato mais disputado do mundo. Não é o melhor campeonato do mundo, mas acho que é o mais disputado do mundo. Então, vai ser sempre difícil. E o Bahia mais ainda, porque o Bahia está com um investimento muito grande. Então, não dá para achar que o jogo contra o Bahia vai ser carne assada, porque não vai. Agora, se a gente pensar nos times
que já conquistaram mais títulos, né? Que tem a camisa um pouco mais pesada. Se a gente pensar em São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Cruzeiro já sei que está eliminado, mas eu estou citando o exemplo do que poderia ser um cruzamento se o Cruzeiro estivesse na Copa do Brasil. Eu acho que, quando eu falo acessível, não é que o Bahia é moleza, que vai ser fácil. Eu acho que ele é uma possibilidade maior da gente conseguir uma classificação do que se fosse contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Perfeito, de acordo. Então, agora, a gente está nessa sinuca aí, a gente tem que ir para cima do Bahia, tem que ganhar, mas me preocupa, porque aí provavelmente vai enfrentar o Atlético Goianiense com um time misto, né? E dá o azar, de repente, da gente tropeçar no Atlético Goianiense, a gente já perdeu agora para o Cruzeiro, aí começa a embolar ali a situação e o Botafogo, de repente, cair um pouco na tabela, deixar o Flamengo distanciar, mas esse calendário louco, é isso aí que a gente tem para hoje, não tem jeito, a gente tem que encarar da melhor maneira possível, do jeito que der. É isso. Rapaziada, quero saber a opinião de vocês sobre calendário, reforços, falar também um pouquinho sobre esse jogo contra o Bahia. Hoje à noite tem live, amanhã tem a nossa resenha pré-jogo e vamos continuar aqui conversando, falando tudo sobre o nosso Botafogo. Queria agradecer demais o Joaquim, Simples Reserva, parceira do canal, né? Para você chegar lá na loja, é só acessar pelo QR Code, né? Pega o seu celular, tem também o link aqui na descrição, dá uma olhada na loja, vê uma roupa ali que combina com o seu estilo, colocou no carrinho, cupom Setor 10. E aí é só correr pro abraço. E tem também a Parimate, né? Parceira do Setor Visitante. Tem todas as informações aqui na descrição para vocês obterem um bônus de 100% em depósitos de até R$ 1.500. Então, você vai lá, se você... você precisa ser novo usuário, tem que ser... Não dá para já ter cadastro. Se você não tem cadastro, você ainda não é cadastrado, você se cadastra. Na hora que você for fazer um depósito, você coloca lá o código promocional GRITO. Aí você faz um depósito de R$50, você ganha mais 50 e fica com 100 para apostar. Depositou 700, ganha mais 700, fica com 1.400 para apostar. Beleza? Apostem com responsabilidade. Joaquim, um bom dia e a gente se vê aqui amanhã. Valeu, um abraço. E eu ainda volto mais tarde. Valeu!